Meu bom dia e a paz de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Mais um assuntozinho a respeito de algo interessante. Estava eu alguns dias pensando, já tenho falado na internet, vai estar no canal aí, mas está completa lá no YouTube. Visita lá no YouTube e eu convido o querido amigo que é leitor Bíblia, gosta de Bíblia, gosta da verdade, pega a tua Bíblia e verifica comigo, tá? Verifica, não vai só em palavra ou eu acho que é assim. Não, pega a tua Bíblia e verifica. Eu te aconselho a fazer isso para meditarmos e realmente entender. Uma coisa interessante que eu achei no texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, né? Falar a respeito da ceia. Que coisa interessante. Tem uma coisa errada aqui nesse texto que não bate bem. E mesmo se aqueles praticantes, os que praticam hoje, presta atenção no que a Escritura está revelando. Algo interessante aqui, que contraria tudo aquilo que está se fazendo. Tem uma coisa errada, não bate. A leitura de 1 Coríntios não bate com os evangelhos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Leia a Bíblia Sagrada baseado nesses três livros. Os três livros. O João não fala sobre isso. Mas Mateus, Marcos e Lucas, eles são mais expressivos com a ceia. Então vocês procurem a ler esses dois livros e compare com o de Paulo, que tem uma coisa errada em Paulo, nas escrituras, a forma que ele se expressa. Eu vou ler o versículo de Atos dos Apóstolos, ou de 1 Coríntios 11, e versículo 23. Vou iniciar os 23, mas para não ficar muito longo, porque ninguém gosta de vídeo muito longo. Olha lá. 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Peraí, primeiro ponto aqui. Ele recebeu quando do Senhor? Quando foi que ele recebeu? A primeira característica aqui é mentira. Porque ele não estava na mesa com o Senhor. É a primeira mentira. Aí já vem. Preste bem atenção, eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre a evidência. Qual é a evidência aqui? É a ceia. A ceia ou a Páscoa. E na Páscoa, Cristo pega um pão e parte. Só isso. Mas aqui ele está dizendo: eu recebi do Senhor. Ou eu participei da ceia com o Senhor. Peraí, tem coisa errada. Preste bem atenção. Vamos em frente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Espera aí. Outra questão. Se o cálice e o pão, por que é que Judas tomou? Porque é outro assunto, mas deixa quieto. Mas o assunto aqui é esse aqui. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Isso não consta lá, mas vamos lá. Daqui para baixo, do versículo 26 para baixo, tá fora, totalmente fora. Alguém vai me questionar por isso, mas está fora. Leia as escrituras, está fora. Está fora totalmente. A expressão todas as vezes que comedes, está fora. Já não existe em quem estava presente. O 26, vou ler o 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, qual é o pão?
Porque na apresentação aqui, quem escreveu estava mostrando o pão que foi partido lá com Cristo. Este pão, este. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor. Anunciai a morte do Senhor. Anunciai a morte do Senhor. Preste atenção nisso aqui. Anunciai a morte do Senhor. Quer dizer que você anuncia a morte de Cristo ou anuncia a ressurreição? Peraí. Nós cristãos, ou vocês cristãos aí, estão baseados em quê? É na morte de Cristo ou na ressurreição? Porque se ele tivesse morto, ele seria Buda. Você estaria comemorando a morte de Buda. Porque Buda estaria comemorando a morte. Qual é o outras pessoas que morreram aí, que são considerados deuses, que morreram e não ressuscitaram? Porque a nossa glória não é a morte de Cristo. A nossa glória é a ressurreição. É ele vir à vida, porque a promessa é cumprida quando ele vem à vida. Para provar que tudo aquilo que ele falou na ressurreição dele, a promessa nos foi dada. A sua glória foi revelada para nós. Veja que os discípulos só acreditaram quando ele ressuscitou. Não foi na morte dele, não. Na morte houve decepção, na morte houve tristeza, na morte houve tudo isso. Segura aí. Lê as escrituras, vamos mais para frente. Até que ele venha. Peraí. Até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor, é do Senhor, foi lá, não é esse do Senhor, indignamente será réu do corpo. Qual foi o corpo que foi sepultado? Foi o de Cristo, né? E do sangue, foi de Cristo, do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, essa palavra aqui é a chave de tudo, mas é um texto que não tem nada a ver com a ceia, ou com a ceia, ou com o partir do pão de Cristo, não tem nada a ver. Mas essa expressão discernir, o que é discernir? É descobrir entre o que é falso e trazer ao verdadeiro. É discernir. Porque as pessoas mostram a mentira e ela é pegável. Por isso que quem escreveu aqui colocou essa expressão também, discernir. Porque quem não discerne o corpo do Senhor, como foi o corpo do Senhor? Ele estava vivo, morreu e ressuscitou. É esse discernimento aqui. Aqui eu vejo que realmente tem algo discernir o corpo. Come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aí eu me pergunto, o que é que tem a ver esse texto com a ceia ou a Páscoa que Jesus celebrou com os discípulos? Quando houve essa eventualidade aqui, os irmãos reunidos nas casas, não tinha templo, porque há uma expressão que diz que vocês tinha templo lá, mas não havia templo, era na casa de irmão e escondido, para que o sacerdote não soubesse, e nem Roma,
Porque se soubesse, era morto na certa. Então, na casa dos irmãos se reunia em particular, e eles estavam fazendo isto, estavam se banqueteando e dizia entre si que era a partida do pão lá que Jesus fez com os discípulos. Quando Paulo soube, Paulo não foi lá. Isso é outra mentira, que Paulo não estava presente. Foi alguém que estava na reunião e agora vai e manda avisar a Paulo, ou vai ele mesmo. Feito um dedo duro, né, que tem hoje em dia que entrega. Então, digamos que era o dedo duro. Ele foi, carregou daqui, chegou lá e disse, ó Paulo, lá estão se fazendo uma ceia, estão comendo, cada um come do jeito que quer, e é aquela coisa toda. Estão dizendo que estão partindo pão, ou cálice, estão bebendo cálice, ou estão partindo pão que o Senhor fez com os discípulos. E Paulo escreve carta para esses irmãos. Isso aqui é uma carta. Que eles estavam fazendo algo sem discernir, só isso, sem discernir. Essa parte aqui de baixo, do 26 abaixo, aqui é uma recomendação que eles não praticassem, porque eles estavam sem discernir o que foi feito lá com os discípulos. Aí não se lê as escrituras analisando alguns contextos, algumas formas, porque quando se lê essas escrituras, diz que Paulo ceiou com Cristo. Eu recebi do Senhor. Ele não recebeu nada de Deus. O pão não. Então tem algumas coisas aqui que é preciso analisar. Receber é quando você recebe alguém chega assim, particularmente, e dá. Então, eu recebi, ele não participou. Ele estava só aqui, pelo texto, ele estava lembrando, porque todos vocês receberam da Bíblia Sagrada algo para fazer. Mas nós não fazemos. E quando fazemos, fazemos de forma errônea, sem entender, sem examinar as escrituras. E o que eu acho interessante é que só se pega nas escrituras alguns pontos para se aplicar. Essa semana que eu vou falar sobre isso depois em outro vídeo, é sobre as igrejas no Brasil. As igrejas não, mas entre aspas, mas eu vou falar os templos judaicos, porque são todos são judaicos, ou todos são praticantes da lei. De que forma? Só algumas coisas da lei que trouxeram para si. Analisa. Cada uma denominação trouxe algo para si da lei, para se botar ali e praticar. Aí, Cristo diz assim, todo aquele que pela lei praticar será culpado de todos. Por que será culpado de todos? Porque não está praticando todo. Então, um exemplo, se eu implanto a ceia, veja que a ceia é a Páscoa. É a Páscoa. Que Páscoa é essa? Do Antigo Testamento. A Páscoa. A Páscoa. Preste atenção. É a Páscoa. A Páscoa. Então, se eu pratico a Páscoa, partindo o pão, ou ceando com os irmãos, e agora eu não trago um cordeiro para ser morto, então eu estou sendo falho. Se eu não trago o dízimo, eu estou sendo falho. Pela lei, estou falando na lei. Porque quem faz essa prática significa dizer que ainda Jesus não realizou ainda a sua ressurreição.
porque Jesus viveu no tempo da lei e ele cumpriu todos os parágrafos ou todos os pontos que tinha na lei para que o sacrifício fosse perfeito. Então, se tratando aqui desta ceia, eu te aconselho, leia Marcos, Mateus e Lucas. Prestem atenção, leia esses 2 livros. É por isso que os vossos líderes não colocam esta leitura para partir o pão para você comer e beber o suco. É por isso que eles não trazem esta leitura, porque a leitura de Marcos e Lucas, eles não atribuem para que você faça mês, porque aí seria um ritual. Eles não apresentam isso. Mas nessa expressão apresenta todas as vezes. Então, e todas as vezes que você... olha só a expressão. Vai ficar um pouco... Todas as vezes que vocês reunir, todas as vezes que vocês reunir, aqui também nesse texto, para vocês fazer isto que esta pessoa recomendou aqui na Bíblia, que eu não sei se foi Paulo, não sei como é que foi a coisa, mas está aqui, mas eu estou dizendo que está errado. Manuel, está dizendo que está errado. Aqui. Está errado. A forma está errada. E tá assim, vá para Marcos, Mateus e Lucas, que escreveu porque estavam presentes na hora. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas não fique só nesse texto. Procure. Esse texto quem escreveu com um objetivo para que as pessoas se tornassem presas a rituais. Por isso que eu falei que estão na lei, que na lei havia-se rituais. Rituais para que o ser humano fosse preso. Veja que as pessoas hoje participam desse ritual para tirar seus pecados, para que os seus pecados sejam perdoados. Aí eu me pergunto, estão matando Cristo de novo? Não estão derramando de novo o sangue de Cristo? Prestem atenção, leia essa leitura e leia a leitura dos evangelhos, para vocês terem noção do que eu estou falando. Eu não estou supondo como vocês, ou alguns, eu acho que é assim, eu acho que é assim. O irmão Manuel não acha. Porque ele está lendo as escrituras, não é o meu entendimento. É como a escritura está lida, é como é que ela tem que estar lida. Eu não fiz nenhum aqui a rodeio. O que eu estou dizendo é que os textos de Marcos, Mateus, Marcos e Lucas não bate com o de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Não tem nada a ver. Por isso que eu estou dizendo. Não há recomendação todas as vezes. E se alguém quiser, se vocês quiserem implantar este contexto aqui sobre essa ceia, ainda assim vocês estão completamente errôneos. Porque está incompleto. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Está incompleto. Eu não estou dizendo supondo aqui, eu estou afirmando, está incompleto. Aí você, por que está incompleto? Porque é todas as vezes. O versículo aqui não está dizendo quando, final do mês, que você se reunir para relembrar, ou quando chegar aquela data que ele morreu, vocês comemoram. Aqui não está dizendo sobre isso. Aqui está dizendo todas as vezes. Então significa dizer, todas as vezes que você vai no seu templo oferecer o sacrifício, levar seu carneiro, seu bode, então significa dizer que você tem que ceiar, ou tem que participar, porque é todas as vezes que você se reunirdes. Veja bem que o texto está aí, o texto sai fora, porque Jesus se reuniu a única vez. Eu vou terminar, para não ficar longo demais.
Mas comenta aí. Comenta algo aí nas escrituras. Comenta, traz as escrituras e mostra o versículo na escritura e faz o teu comentário aí. Agora faz o teu comentário baseado na escritura. Não diz, eu acho, irmão Manuel, que é assim. Não. Verifica na tua Bíblia aí e coloca o versículo aí nos comentários a respeito que a ceia tem que continuar, certo? Sai desse contexto, porque eu já fui para a referência dessa ceia, aqui, dessa ceia de Paulo, já fui em algumas referências, e eu fui para, me levaram para o Antigo Testamento, a forma que eles faziam. Então não tem nada a ver. Aí se pegaram nessa tradição, porque os líderes acharam melhor esse texto, porque ele é um ritual. Ele é um ritual, porque existe a expressão todas as vezes. Então se tornou um ritual. Aquilo que Paulo escreve, ou alguém escreveu, e sugerindo que lá, é como se a pessoa estivesse lembrando lá. Ele morreu lá, ele foi crucificado lá, ele derramou seu sangue lá, ele ressuscitou lá. Aí, cada vez mais que você pratica esse ritual com a afinidade de tirar seus pecados, então significa dizer que esse ritual é da lei, porque o Cristo não veio ainda para cumprir, ou lavar, ou tirar, ou perdoar nossos pecados. Pensem nisso, lê as Escrituras. Forte abraço. Que Deus vos ilumine com as Sagradas Escrituras.